Paz do Senhor, irmãos. Eu não sei quantos são pais, eu acho que a maioria, mas ter um filho é uma das nossas maiores bênçãos. E Deus me deu mais um filho, que foi um livro. E hoje eu estou querendo dividir com vocês. Essa igreja esteve conosco em dias ruins. E eu sempre digo que é fácil, às vezes, ficar no dia ruim com alguém. Mas se alegrar com os que se alegram é mais difícil. E eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui, né, de novamente vocês me acolherem, dando essa oportunidade de falar do meu livro. Meu objetivo não é ganhar dinheiro com esse livro, é ganhar almas. Eu não pude ser 100% teológico, e é um livro muito eclético, que eu falo para profissionais, falo para todos os públicos, e conto um pouco da minha vida. Mas eu quero chamar aqui minha esposa, porque sem ela nada teria sido possível. São mais de 34 anos que eu tento escrever esse livro, e realmente a Cris me ajudou muito, e a Deus primeiro toda a glória. Essa é a primeira frase desse livro, no meu prefácio, a Deus toda a glória. E eu falei várias coisas aqui, para aqueles que não me conhecem, né? Eu cheguei em Bauru para um retiro em fevereiro de 1991. E eu vim com meu irmão é pastor da igreja presbiteriana, também é um escritor, e ele trabalha na área de homilética e outras coisas que ele escreve. E quando eu cheguei aqui, eu passei esse período nesse retiro da igreja quadrangular, e ele veio dar uma palestra, né? E lá naquele retiro Deus falou comigo, para eu me internar. Parece que eu ouvi uma pregação de um pastor, e falou do Esquadrão da Vida. E eu decidi, meu irmão falou, não, você não precisa. Na época eu estava fazendo uso de algumas substâncias, e ele falou, você não precisa. Eu senti no coração, eu vou me internar. Meu pai foi comigo, minha irmã gêmea, e eles choravam muito, me deixavam lá. Não sei se vocês lembram do Esquadrão da Vida, há algumas décadas atrás. O Esquadrão da Vida tem mais de 53 anos, e era um lugar muito precário. Eu deixava a minha casa de 10 cômodos, vários banheiros, lá em Belo Horizonte, e eu fiquei num lugar com 40 homens, e um lugar muito precário. Teve uma noite que eu acordei assustado, com peso no meu peito. E, para minha surpresa, quando eu acendi a luz, era uma ratazana enorme. Eu não sei quantas cobras eu matei ali no Esquadrão da Vida, cascavel, aranhas e outras coisas mais. Eu trabalhei arduamente na horta, na pecuária, eu fiz parto de porcas, eu colhi milho, colhi cana. Eu vim de Belo Horizonte e eu não entendia o que acontecia comigo, mas eu sabia que Deus me queria ali. No livro aqui eu tento honrar algumas pessoas, e uma das pessoas é a minha mãe, minha esposa, minha filha e os meus familiares. Eu sou o 13º filho, irmãos. A minha mãe perdeu 4 gestações. Eu tive um irmão chamado Maurício, que faleceu antes que eu nascesse. Você imagina essa mulher, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Às vezes eu chegava entorpecido em casa, e vendo a cama rodar, e eu ouvia lá no fundo, Senhor, abençoa o Cláudio. Por incrível que pareça, meu nome é Cláudio, viu, irmãos? Todo mundo me chama de Salviano. E ela orava um por um, até hoje, ela ora um por um. Eu não tenho palavras para descrever a minha mãe.
E uma das formas de honrá-la foi falar um pouco dela aqui também, né? E eu quero dizer para vocês, irmãos, aqui é a segunda vez, a terceira, porque ontem nós fomos na Déboras, né? 200 em Pederneiras, 200 e poucas mulheres, e nós podemos falar lá do livro. Mas a primeira vez foi em Campinas, aliás, Curitiba, que nós lançamos esse livro lá. Por que lá? Lá foi a gráfica, e lá tem um pastor Ranulfo, é ele que está no meu prefácio aqui, juntamente com o pastor William Quintela. Depois vocês vão poder ouvir aqui um vídeo dele falando. E o pastor Ranulfo é uma história muito assim, que me fez assim, terminar esse livro. Porque eu estava, depois do falecimento da Sofia, eu tinha marcado com ele, alguém, aliás, antes, né? Ele esteve no Esquadrão da Vida e falou assim, eu queria falar com o Salviano. Eu não lembrava de Ranulfo. E aí, quando ele me falou quem era ele era uma pessoa que estava envolvido com roubo de aviões. E chegou no Esquadrão da Vida em 1994. E um dia ele queria ir embora. E ele estava indo embora, eu falei, Ranulfo, você tem todo o direito de ir embora, mas deixa eu fazer uma oração por você. Diz ele que eu levei ele para debaixo de uma árvore, e de fato eu tinha esse costume, quando monitor ali no Esquadrão da Vida, e nós fizemos uma oração, e daí a pouco ele desfez as malas e permaneceu. E ele passou todo o período de recuperação ali, exemplar, e quando ele estava saindo, nós falamos com ele, Ranulfo, tem uma coisa, você vai precisar se entregar, porque você é o único que está foragido. E ele falou, meu Deus, mas como que é isso? O que a Bíblia fala disso? A Bíblia fala que a gente precisa acertar as coisas. E o Ranulfo se entregou. Quando ele se entregou lá em São Paulo, se eu não me engano, nem o delegado acreditou que ele estava se entregando. Ele talvez iria ser preso por 8, 10 anos. Ele ficou, se eu não me engano, 3 ou 4 anos só. E ele passou ali evangelizando dentro da cadeia, ganhando almas. E aí ele foi contando a história, o que aconteceu. Ele falou, hoje, 20 anos depois, eu sou pastor aqui em Porto Alegre. E nós fomos lá dar um workshop para codependentes, né? E agora, quando eu estava lá, 2 meses antes, a Sofia faleceu. Ele me ligou e falou, não precisa ir. E quando eu cheguei lá, o pastor dele pôs as mãos no meu ombro e disse o seguinte, Salviano, Deus levou sua filha, mas aqui está um filho seu. Aquilo foi tão assim, né, na minha mente, que eu falei, Senhor. E assim outras pessoas. Eu estava lá agora em Curitiba, chegou uma irmã, falou assim, você me deu aula lá em Bauru, na FETEB, Federação das Entidades Terapêuticas Evangélicas do Brasil, que funcionava dentro do Esquadrão da Vida. Inclusive o pastor Edson deu aula lá conosco, durante um bom tempo. E uma das turmas que se formou, essa moça estava lá em Curitiba, na PIB de Curitiba, semana passada. E ela falou, olha, você deu aula para mim, eu não estava querendo vir hoje aqui, acabei vindo, porque eu vi que você estava aqui e tal. E ela não tinha dinheiro, a gente fez um preço bom lá, ela levou o livro, e aí, depois eu recebo um telefonema, ela falou assim, agora eu sei porque eu fui aí. Ela estava vivendo um luto, a irmã dela teve um acidente e teve um falecimento da própria mãe em casa, com o carro, uma coisa horrível que aconteceu. Ela falou, agora eu entendi. E aí, por que eu estou dizendo isso? Eu estou entendendo o que Deus quer fazer. Eu volto a dizer, o nosso objetivo não é comercializar esse livro. Eu quero que chegue a pessoas, né, que de alguma maneira possam glorificar o nome de Deus e possam entender um pouco e desmistificar também essa questão de psicologia. Hoje nós vivemos uma tremenda perseguição, não só pastores, mas também pessoas da minha profissão. E eu até abro um grande parênteses aqui, por favor, ore por nós, ore por pessoas. Hoje em dia é muito fácil você dizer que existe um psicólogo cristão.
mas um cristão psicólogo é bem diferente. Antes de qualquer profissão, antes de qualquer título, vem a palavra de Deus e ser, de fato, e procurar ser um cristão. Nós sabemos o peso disso. Nenhuma ciência veio antes da palavra de Deus. Nenhum título veio antes da palavra de Deus. Nós só estamos aqui pela graça de Deus. Quero compartilhar com vocês esse verso que fala muito da minha vida. Primeiro, o que eu já disse, a Deus toda a glória. Esse versículo que está em João 15:16 diz: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes a Deus, em meu nome, Ele vô-la o conceda. Jesus disse isso. E aí tem princípio, meio e fim. Nós estamos aqui com um propósito, não merecemos nada. Eu falo isso justamente porque, às vezes, esses títulos, essas coisas, podem nos envaidecer, né? E eu repreendo, em nome de Jesus, toda vaidade. E que seja para a glória dEle. Se você tiver a oportunidade de tê-lo em mãos, ore, por favor, nessa leitura, para que a nossa família continue tendo, né, as bênçãos de Deus. Nós temos vários propósitos, um deles é a nossa chácara, que nós compramos abandonada, estamos agora mexendo, já recebemos missionários da Venezuela, já recebemos missionários do Afeganistão, pessoas refugiadas, já tivemos vários eventos lá com a Assembleia de Deus, presbiteriana, interdenominacional. Nós temos muito desejo de abençoar. Uma das coisas que lá no Esquadrão da Vida, né, eu morei durante 10 anos fazendo a minha faculdade, eu sempre pedi a Deus, se um dia eu tiver algum local que eu possa abençoar pessoas, e abençoar missionários. Eu sentia muito que, às vezes, eu via pessoas, né, via locais, eu passava a minha folga dentro do Esquadrão da Vida. Não tinha um lugar para repousar, não tinha um lugar para sair. E Deus me deu essa oportunidade de ter hoje essa chácara, e eu estou tentando fazer esses acolhimentos. Não é nada muito chique, né, mas, pela graça de Deus, estamos tentando caminhar. Eu quero dizer que eu não tenho palavras para agradecer, né, todas essas coisas que aconteceram na minha vida. Eu não mereço. E minha esposa tem sido, assim, uma mulher paciente comigo. Você pode pensar, nossa, não é o psicólogo que é paciente, né? Se não fosse essa mulher, eu não sei se eu aguentaria. E a graça de Deus em primeiro lugar. Eu quero falar um outro verso também que eu separei aqui para essa manhã. Em Eclesiastes diz o seguinte: tudo que vier à mão para fazer, fazei-o conforme as vossas forças, porque para a sepultura onde tu vais, não há obra, nem ciência, nem sabedoria, né? Nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Isso quer dizer que aquilo que você, assim como hoje eu estou tentando fazer, não foi fácil, irmãos. É um custo alto financeiramente, é um custo alto também de madrugadas e de repousar aí. Quem sabe o quanto é difícil isso, né? Pessoas revendo, vendo o texto, o contexto, não é fácil. Mas tudo isso para a glória de Deus. Quer falar alguma coisa? Já falou bastante. Irmãos, realmente, assim, a igreja é a nossa família, né? Minha família está ali também, né? Minha prima, minha tia, me honrando a gente, mas estou muito feliz, assim, porque vocês sempre nos acolheram, né? Estamos aqui há muitos anos e nos piores momentos, né?
estamos juntos, né? A Ana se batizou, foi para a missão, então tudo assim com o apoio de vocês, a gente fica muito feliz, né, de ter o apoio de vocês e o amor, né, que a gente recebe, as oportunidades. Então, como o Salviano disse, tudo para a glória de Deus, né? Que Ele continue usando a gente na nossa pouca força. Amém. Aqueles que adquirirem o livro, não se assustem com algumas fotos, eu cabeludo, viu, pessoal? Naquela velha vida, né? Mas também a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Que Deus abençoe a igreja, continue orando por nós. Nós temos o objetivo também, né, de ajudar o ESCA com um pouco dessa renda, né, simbólica, mas para que a gente passe um pouco da nossa gratidão, tá bom? Aqueles que adquirirem vão estar ajudando também o projeto. Se tem alguém nos visitando, né, o ESCA é um projeto da igreja que auxilia menores, adolescentes, tá bom? Eu vou deixar vocês agora terminando, 5 minutinhos, são 2 vídeos. O primeiro é o Ranulfo, que eu falei, que hoje é meu... Olá, me chamo Ranulfo e meu filho. Queria compartilhar um pouco da minha história com você. No ano de 1994, eu cheguei na instituição Esquadrão da Vida de Bauru e sofrendo com a dependência química e outras questões que envolvia a minha adolescência e juventude naquele período, eu fui acolhido por essa instituição e ali a minha vida ganhou um outro significado, uma outra razão de viver. Tive uma experiência de conhecer Jesus, entregar meu coração, minha vida, o governo da minha vida a Ele foi a decisão mais importante que eu tomei nessa cidade de Bauru. E lá eu tive uma pessoa muito especial que Deus colocou no meu caminho, o Cláudio Márcio Salviano. Eu chamo de um pai na fé. Esse homem teve o coração de me acolher nesses dias de angústia. E eu me lembro que nenhuma das minhas experiências com Salviano, em 1994, ele me pegou em um dia onde eu estava pronto para abandonar aquele tratamento, aquela comunidade, e ele não criou nenhuma resistência. Eu falei que queria ir embora daquele lugar, e ele então mencionou que ele gostaria de apenas fazer uma oração pela minha vida e que depois dessa oração, se eu quisesse ir embora, eu poderia ir. E eu aceitei aquela oração sem muita esperança de que alguma coisa pudesse mudar. Mas esse dia o Salviano, ele foi um agente de Deus, foi uma boca de Deus falando comigo, ele orando pela minha vida. Ele usou uma frase que essa frase ela marcou a minha vida, marcou meu coração, quando ele se direcionava a Deus, chamando Deus de Pai, dizendo: Pai, Ranulfo não nasceu para ser bandido, ele é a sua imagem e semelhança. E eu não lembro quanto tempo demorou aquela oração, mas eu me lembro que quando Salviano terminou aquela oração, no meu coração eu já estava decidido que eu ia entregar minha vida para Deus, sem entender o que ia acontecer no futuro. Então, esse foi um tempo muito especial, e dali fui aprendendo também processos de mudança de vida, de caráter dentro dessa comunidade. Então a minha relação com Salviano, hoje, depois de mais de 30 anos dessa vivência em Bauru, no Esquadrão da Vida, ele tem se tornado um grande amigo, um grande irmão, é um pai espiritual para mim, é uma referência de homem, de caráter. E eu quero contar algo cômico para você, da minha relação com o Salviano. Então, nesse período de 94, o Salviano ele era um dos monitores da casa, e nós vivemos um episódio lá bem interessante, que alguém estava roubando as galinhas do sítio da onde estávamos. E o Salviano, muito crente assim, reuniu todos os acolhidos da casa
E ele falou bem sério, né? Nós éramos em torno de quase 40 homens ali, e o Salviano bem sério falou, olha, estamos tendo um problema aqui, essa chácara é do Senhor e alguém está roubando as galinhas do Senhor. E nós precisamos então fazer turnos de vigilância na chácara. E era engraçado que tinha um rapaz que o nome era Jefferson, tinha quase 2 metros de altura, e o Salviano começou a fazer duplas, né, de sentinela. Ele falou, Ranulfo, você e o Jefferson. E eu olhei para o Jefferson, 2 metros de altura, né, e fulano, seco ciclano e tal. E aí quando o Salviano terminou, ele falou, alguém tem alguma pergunta? Aí eu falei, eu levantei a mão, falei, eu tenho. Salviano, e se o ladrão aparecer, né, o que a gente faz com ele? E aí o Salviano, muito crente, muito inocente, falou, olha, se ele aparecer, você fala para ele que roubar é errado, que Jesus ama ele. E eu olhei para o Jefferson, e o Jefferson me dando sinal com o dedo, ó, esquece o que o Salviano está falando. E aí saí para a minha sentinela, né, junto com o Jefferson. E o Jefferson então falou, ó, esquece tudo que o Salviano falou. Se esse ladrão aparecer no nosso plantão, nós vamos falar para ele, Jesus, fecha o olho só 5 minutinhos. Né? Então essa é uma das histórias assim que eu tenho com o Salviano. E estou muito feliz por essa obra e creio que vai ser uma experiência muito fantástica para você que vai ou estar lendo essa obra, que ela possa edificar a sua vida. Um grande abraço. Deus te abençoe. Irmãos, o livro no final tem algumas histórias engraçadas que parece que só acontece em comunidade terapêutica, coisas assim que inusitadas, né? Então fica aí, não vou dar o spoiler aí do livro. Agora eu queria que vocês ouvissem um pouco também um grande amigo, a filha dele esteve aqui nesse púlpito falando há algumas semanas, o pastor William Quintela, a Laila esteve aqui na experiência. O William é um grande amigo. Aí volta lá no... Que ela possa edificar a sua vida. Um grande abraço. Deus te abençoe. Aí na setinha, isso, próximo. Olá, tudo bem? Aqui é o professor William Quintela. E é uma honra poder, nesse momento, compartilhar um pouco sobre o autor do livro que você tem em mãos aí, Confissões de um Psicólogo, do grande amigo Cláudio Márcio Salviano, quem eu tive a oportunidade de conhecer no ano de 1991. E eu digo isso porque ao longo desses anos todos, eu vi assim, como o Cláudio cresceu enquanto ser humano, o conhecimento desde os seus primeiros anos na faculdade de psicologia e depois a possibilidade de colocar esse conhecimento em prática, em toda a sua vasta experiência, ajudando na recuperação de pessoas com os mais diferentes problemas, né? E o Cláudio é uma pessoa que tem um conteúdo para passar muito importante, não só pela questão intelectual, por aquilo tudo que ele estudou, né, a sua competência, mas por uma prática de vida. Não é simplesmente teoria, é um conhecimento, uma praxis, um conhecimento aplicado ao longo dos anos em relacionamentos, vendo vidas transformadas. Esse livro que você tem em mãos, além de um testemunho, de uma experiência de vida, é um livro que leva à reflexão consigo mesmo. E você se vê em muitas situações assim como o autor. E eu espero e creio que na leitura desse livro você vai ser beneficiado de uma maneira muito grande. Esse livro vai te ajudar a ter reflexões profundas consigo mesmo e buscando ter uma qualidade de vida melhor, uma qualidade de vida com princípios cristãos que, de fato, produzam significado e uma satisfação ao final da vida. Deus te abençoe nessa leitura. Forte abraço.
Olá, eu estou aqui pensando sobre algumas questões desse livro que você está lendo. E é com grande prazer que eu quero dizer uma coisa. Eu acredito que a terapia é uma via de mão dupla. Eu procurei deixar bem claro nesse livro que eu aprendi muito, mas muito mesmo, com pessoas que Deus me confiou. Desde a época que eu atendia pessoas, mesmo não sendo um psicólogo, eu era um terapeuta, eu era um conselheiro, eu aprendi com pessoas, nós aprendemos com pessoas. A terapia, hoje, como psicólogo, eu digo, é uma via de mão dupla. Ninguém sabe mais do que ninguém. Quantas vezes, quantos relacionamentos duradouros hoje eu tenho por causa daquilo que eu aprendi com pessoas. E você é uma delas. Você que está lendo esse livro, eu espero assim do fundo do meu coração que você tenha pessoas, que você tenha relacionamentos saudáveis. No livro eu cito várias pessoas como o pastor Rui, pastor Noé, Edmundo, Eugênia, Tomás, Sérgio, William, Márcio da Rocha, Kleber. Todos esses foram amigos que até hoje são pessoas que estão na minha vida. Alguns deles eu conheço há mais de 34 anos. Então eu quero desafiar você a continuar lendo e que esse livro seja assim um agente multiplicador daquilo que você acredita, para o bem, não apenas para o seu bem, mas para o bem da humanidade. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Irmãos, muito obrigado. Desculpe, eu passei um pouco do tempo, me perdoe. E continuem orando pela nossa vida. Muito obrigado a todos que vieram nos prestigiar e que Deus os abençoe. Fica aqui um pouquinho. Amém. Eu queria chamar a irmã Vilma, eu quero presenteá-la com um livro para o pastor Edson e para a igreja. Não poderia deixar de fazer esse... Uma alegria, não é, irmãos? Podemos ver esse trabalho realizado. Além de você fazer parte dessa família, Salviano, essa família foi muito abençoada. Tenho certeza que vários membros aqui, várias famílias foram muito abençoadas. A minha família tem muita gratidão por você, por todos os milagres que foram feitos. E eu tenho certeza que muitos aqui têm. Então, continue sendo um instrumento poderoso na mão do Senhor. Eu queria chamar o Sérgio aqui para fazer uma oração pelo Salviano, pela família. Logo em seguida já passo a palavra. 54 anos estão pesando, viu, Salviano? Senhor, como teu servo disse, a ti toda a glória. E nós te louvamos, ó Pai, pelos teus filhos, pelos teus servos. Salviano também foi muito importante para a minha vida. E que o Senhor continue usando poderosamente essa família, Senhor. Todas as hostes e potestades do mal que venham a se levantar, nós declaramos agora vencidas e derrotadas pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Que este livro possa alcançar corações, alcançar almas e transformar vidas. Porque para isso fomos chamados. E o teu servo tem cumprido este chamado e está dentro do teu propósito. E nós te louvamos por ele e pela sua família. Sobre eles toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Continua, Senhor, esta obra. Continua, Senhor, promovendo o teu reino através destas vidas. Continua, Senhor, derramando graça e poder. Em nome de Jesus. Amém. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças
Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou pelo perdão, graças